capítulo 3, quem achou diga amém. Diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes, igreja? 7. Do que costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4 se parece com o filho dos deuses. Você pode dar glória a Deus? Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que serviu, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Eu vou repetir para ver se tem crente nesse lugar aqui, viu? Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Diga assim comigo: ninguém é capaz de me livrar como meu Deus. Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Diga glória a Deus. Irmãos, nessa noite, aumenta um pouquinho o som, por favor. Cada voz já é o terceiro culto. Nessa noite, irmãos, Deus quer falar conosco sobre como nós lidarmos com as incertezas da vida. Como que nós podemos vencer os momentos de confusão. Aliás, se você é uma pessoa que não fica confusa, nós temos que fazer alguma coisa com você. Eu acho que a primeira coisa é levar para o cemitério, viu? Porque só quem está morto, irmãos, não fica confuso. Na verdade,
A confusão, ela é uma realidade da vida humana. Ela é algo inerente do ser humano, da vida. A vida, ela traz confusões à nossa mente, ao nosso coração. E nós temos que aprender a lidar e a vencer a confusão. Você sabia que não é errado ficar confuso? Ficar confuso não é sinal de falta de fé. Ficar confuso não é sinal que você não tem a presença de Deus. Não é sinal que você não está cheio de Deus. Não tem ninguém, irmãos, mais ninguém, que é tão forte, tão espiritual, que nunca fique confuso. Todos nós ficamos em algum momento ou outro, ou na verdade várias vezes, não é verdade? Na verdade, existem vários motivos que nos levam à confusão. Um dos principais motivos que a gente fica confuso são as alternâncias da vida. A vida, ela está constantemente em mudança. Uma hora as coisas são de um jeito, na outra hora elas são do outro jeito. E cada vez que aquilo se alterna, cada vez que aquilo muda, cada vez que aquilo se transforma, é natural nós ficarmos confusos, porque nós estamos acostumados com o padrão, estamos prontos para algo, não é mesmo? Então nós estamos prontos para aquilo, mas aquilo muda, aquilo se altera. Às vezes, por exemplo, você está numa empresa, faz tudo direitinho, organiza o seu trabalho, nós sabemos que no Brasil não é fácil ser empreendedor. Você organiza, de repente a lei muda, e agora você fica o quê? Confuso. Agora você tem que se readaptar tudo de novo. E no Brasil a gente sabe como isso ainda é pior. Às vezes no momento o seu chefe te elogia e você fica todo feliz. Passa meia hora, leva uma bela de uma bronca. Aí você fica, meu Deus, o que acontece com esse homem? Ele está feliz com o meu trabalho ou não está feliz? Às vezes, irmãos, aquele marido, ele diz que ama você, mas te trata tão mal. Aí você fica o quê, irmã? Você fica o quê? Confuso. Esse homem fala que me ama, mas olha o jeito que ele me trata. Mas não vamos deixar barato só com os homens não, né, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho com as irmãs também, viu? Porque irmãs, vocês deixam a gente confuso, viu? Porque as mulheres deixam a gente confuso, né? Você está conversando lá com a sua namorada, está conversando com a tua esposa, né, de manhã, mandando uma mensaginha para ela, que eu espero que vocês estejam conversando pelo WhatsApp, viu? Né, coisa boa, né? E está lá conversando, e aquela alegria, né? Aí de repente ela manda aquelas carinhas lá, né, os emojis assim, né? Tudo apaixonado, assim, né? Aí você fica, ai, que linda, né? Ela está apaixonada por mim, né? Aí você vai continuar a conversa durante o dia, né? Vai vindo outros, pode ir colocando aí, né? E aí, aquele sorriso, tá feliz, né? Aí se você é casado, puxa vida, hoje à noite, quando chegar em casa, né? Aí de repente, tal, no meio do dia, né? Chega um outro daquele jeito, né? Aí você fala, meu Deus, né? Como que chega lá? Põe lá, isso, né? Você está lá tudo feliz, alegrinho, né? Aí chega esse. Meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Né? O que aconteceu com ela? Né? Às vezes, né, uma hora está de um humor, na hora está do outro. E aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você chega lá em casa, ela está lá sentada no sofá chorando. Aí você, maridão, faz aquela pergunta que você não pode ser louco de fazer essa pergunta, né? Então, amorzinho, o que aconteceu? Aí o que ela responde? Vocês sabem, Estou profeta hoje, eu estou com uma dom de revelação hoje, né? Aí você chega, ela fala, o que aconteceu? Nada. Aí você vai lá, pega uma Coca-Cola, vai assistir televisão, e, né, ela dá um grito, ei! Né? O que você está fazendo? Você fala, vou assistir televisão. Mas você não está vendo que eu estou chorando? Eu estou. Eu perguntei se aconteceu uma coisa, você falou que aconteceu o quê? Nada. Aí ela falou, o senhor está parado, você acha que se não tivesse acontecido nada, não estaria chorando? Alguma coisa aconteceu? Você fala, meu Deus, mulher, né? Ajuda aí. Então, irmãs, ajuda, né? Às vezes, quando eu lembro dessas coisas, eu fico pensando, né? Por que será que Deus, né, criou a mulher por último, né, irmãos? Né? Ele criou tudo primeiro, né? Só por último. Irmãos, imagina, irmãos, os palpites que a mulher ia dar, né? Ia dar os palpites.
esse céu é muito azul. Imagina quando Deus fosse fazer a girafa, então, né? O negócio já é esquisito, com os palpites, então, né? Irmãos, brincadeira. Na verdade, Deus criou a mulher por último, porque tudo era rascunho antes, viu? Né? As mulheres são a obra-prima. Vamos aplaudir Jesus pelas mulheres, elas são demais. Se tem uma mulher perto de você, diga: você é demais. Na verdade, a gente não entende, irmãos. A gente não entende elas porque elas estão num outro nível, assim, sabe? É um nível muito mais alto que a gente não alcança lá, né? Outro motivo que deixa a gente tão confuso, né? Como aqueles rapazes, é porque as coisas não saem como a gente planeja. Você veja bem, aqueles rapazes, um dia eles eram judeus, tranquilos na sua vida. De repente, o Nabuco é o Nabucodonosor, mas eu vou resumir aqui, né, irmãos? É eu que estou contando a história, né? Aí o Nabuco vai lá e invade a região de Israel. Aqueles rapazes que eram rapazes muito inteligentes, com um futuro maravilhoso para frente. Um dia eles são aqueles jovens com todo o futuro lindo, outro dia são escravos. Aí eles chegam na Babilônia. Presta atenção, você sabia disso? Que mesmo sendo escravos, com muita disciplina, com o espírito de excelência que havia neles, eles alcançam altos cargos no governo. Talvez eles pensam: não, agora já temos esses cargos muito bons, estamos tranquilos na vida. Aí um dia alguém põe na cabeça do rei, dá uma ideia de fazer uma estátua de ouro, uma estátua com cerca de 27 metros de altura, reveste ela de ouro e diz: olha, quem não adorar essa estátua vai ser penalizado. E a pena era muito severa, olha para cá, era a pena de morte. Agora aqueles 3 homens, presta atenção, eles têm que tomar uma decisão. Eles têm que se posicionar: ou vamos adorar a Deus, o único Deus, o nosso Deus, a nossa vida vai ser dele, e vamos pagar o preço que for necessário, vamos correr risco de vida se precisar, ou nós vamos ficar com medo dessas ameaças e vamos adorar essa estátua. E aí eu imagino, irmãos, quando toca a primeira vez, a Bíblia diz que eles não se prostram. E aí então o rei manda chamá-los. Eu imagino eles ficam pensando: olha, acho que agora então o rei vai mudar de ideia. Alguém vai convencer o rei para não matar a gente, porque nós não nos dobramos, nós nos posicionamos por Deus. Mas a Bíblia então diz que o rei fica ainda mais furioso. Você prestou atenção no texto? E não somente prometeu matá-los, mas a Bíblia diz que aumenta a fornalha que eles usavam para fazer os tijolos, as construções, e aumenta 7 vezes mais. Eles estão preparados para algo, mas aquilo muda. Eles procuram fazer tudo certo, mas o resultado não acontece como eles queriam. Isso é um outro motivo, irmãos, que traz confusão para a nossa vida. Nós fazemos tudo certo, mas às vezes, mesmo fazendo tudo certo, as coisas acabam dando tudo aqui errado. Você se dedica a um casamento, e de repente, de um dia para o outro, as coisas mudam, aquele amor vai embora, e aquela pessoa deixa a casa. Se dedica a um filho, você investe amor, carinho, estudos naquele filho, e depois descobre que ele está envolvido com pessoas erradas. Como, irmãos, nós ficamos confusos, quando as coisas não saem conforme nós planejamos, quando não sai da forma da expectativa que nós tínhamos. Às vezes você toma uma decisão, como aqueles homens, a postura de servir a Deus, de fazer tudo correto, colocar a sua vida em ordem. Você termina aquele namoro errado, começa a pagar aquelas dívidas, começa a ter mais ética e honestidade nos seus negócios. Você decide se entregar a Jesus, se envolver numa célula, liderar uma célula, e na sua mente nós pensamos: agora então que eu estou fazendo tudo certo, agora que eu estou me dedicando a mais a Deus, as coisas deveriam ser melhores. E aí você percebe, olha para cá, parece que piorou. Domingo que vem nós vamos ter batismo. Talvez você está decidido pelo batismo, e foi somente você decidir pelo batismo. Parece que os levantes, as confusões aumentaram ainda mais. Como ficamos confusos, irmãos, quando nós decidimos e planejamos algo e não sai como aquilo que nós queríamos. Um outro motivo que traz muita confusão para a nossa vida
são quando nós passamos por momentos de adversidades, de lutas, que nos pressionam, que exigem de nós. Às vezes pensamos que vamos quebrar, às vezes pensamos que nós não vamos dar conta daquilo. Será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir chegar ao final dessa faculdade? Será que eu vou conseguir passar por este processo? Será que eu vou conseguir passar por essa situação? E as lutas, irmãos, da vida, elas realmente trazem confusão. Às vezes começa até a passar na nossa mente: será que vale realmente a pena ir na igreja? Às vezes começamos até a pensar: será que Deus existe? Será que a minha oração funciona? Será que vale a pena eu buscar, orar, jejuar? Todos nós passamos por isso. Se você lembrar de João Batista, próprio Jesus declarou que João Batista foi o maior de todos os profetas. João Batista, aquele que batizou Jesus, quando Jesus foi para ser batizado, ele já de longe olhou e falou: olha, aquele é o Messias, aquele é o Salvador do mundo. João Batista era primo de Jesus. Mas quando João Batista está lá na cadeia, sofrendo a pressão da solidão, da injustiça por estar naquele lugar, se você lembrar da história, a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos, os discípulos de João, seus próprios discípulos, e fala assim: vão lá falar com Jesus, pergunta se Jesus é realmente o Messias. João ficou em dúvida se Jesus era Jesus. O maior de todos os profetas ficou confuso. A vida, irmãos, nos traz confusão. A vida traz essas incertezas, mas o Senhor também nos traz, cada um de nós aqui nesta noite, na sua presença. E Ele chama a nossa atenção através dessa história. Aqueles homens não permitiram, irmãos, a confusão, as incertezas enfraquecerem a sua fé. Esse é o objetivo de toda a confusão: enfraquecer a sua fé, tirar a sua paz, fazer você olhar para frente e não enxergar nenhum futuro, pois sem a fé os milagres não irão acontecer. Mas louvado seja o Senhor por cada um de nós que estamos aqui nessa noite, pelo seu amor que se renova, sua misericórdia que se renova, que permite que nós possamos hoje estar na presença dEle, porque como aqueles 3 homens venceram, você também vai vencer em nome de Jesus. Vire para aquele lado e diga assim: você vai vencer também em nome de Jesus. Como eles venceram, igreja? Olhe para cá. Eles só conseguiram vencer os momentos de confusão. Eles só conseguiram superar aquela grande adversidade, aquela sentença de morte, e passar ilesos naquela fornalha de fogo, porque eles tiveram uma fé madura. Diga comigo: fé madura. Eles não tiveram, irmãos, uma fé ingênua. Eles não tiveram uma fé imatura. Não tiveram uma fé de criança. Nos momentos de confusão, nós temos que exercitar a fé racional e uma fé madura. Se você prestar atenção na resposta daqueles homens ao rei, quando o rei ameaça eles mais uma vez, dizendo: olha, se vocês não me adorarem a minha estátua, vocês serão jogados na fornalha. Você prestou atenção nas respostas? Eles dizem: rei, nós não precisamos mais de uma segunda chance, nós não vamos adorar a sua estátua. E se Deus quiser, Ele pode nos livrar. E se Ele não quiser, Ele também pode não nos livrar, mas Ele continua sendo Deus. É nesse momento, irmãos, que nós aplicamos a fé. E nós precisamos parar de ter aquela fé de criança, que é uma fé baseada, uma fé que faz uma analogia de circunstâncias. É uma fé que fica olhando aquilo que acontece. Se tudo está dando certo, Deus está comigo. Tudo está dando errado, Deus não está comigo. Isso é fé de criança, que nós precisamos ser libertos nessa noite. Quem está dando, diga amém. Você acorda de manhã feliz, alegre, pega o seu celular, o WhatsApp, e já começa uma boa notícia. O cliente fala assim: olha, reunião às 9, vamos fechar aquele negócio. Fala: é hoje. Aí você chega lá, você desce na cozinha, o maridão fez aquele café maravilhoso para você. As irmãs estão tomando posse não aí, né? Aí você entra no teu carro, só pega sinal verde. Você vai se empolgando. É hoje Deus está comigo.
Olha, boa notícia, café, sinal verde. Mas e aquele dia? Você acorda, já dá um estralo na coluna. Aí você vai fazer o café, derruba o café na camisa. Aí você entra no carro, lembrou que esqueceu o celular. Aí você volta a buscar o celular. Quando você volta, você trancou a chave dentro do carro. Misericórdia, agora, né? Aí você pega todo o sinal vermelho. Aí já começa. Acho que Deus está comigo hoje. Hoje está perigoso. Hoje é aquele dia que não devia ter saído da cama. Irmãos, enquanto nós ficarmos desse jeito, nós vamos ter uma fé imatura e a confusão vai crescer dentro de nós. Ter a confusão, até um certo ponto, ela é normal. A vida nos faz confuso, mas nós não podemos ficar escravos e nós temos que ser libertos em nome de Jesus e vencer a confusão. Então comece a aplicar uma fé madura. Fala para o seu irmão, aplica a fé madura, diga para ele. Comece a olhar, irmãos, que Deus está com você o tempo todo Deus está com você. Comece a declarar, dando tudo certo, Deus está comigo, dando tudo errado, Deus está comigo. Boas notícias chegaram, Deus está comigo. Boas notícias ruins também chegaram, Deus está comigo. Eu estou com dor no corpo, Deus é maravilhoso. Eu estou sem dor no meu corpo, Deus é maravilhoso. As portas se abrem, louvado seja Jesus. As portas se fecham, louvado também seja Jesus. E quando nós subimos o livro da nossa fé, nós poderemos passar e atravessar esses momentos de confusão, e passaremos por essa fornalha, e ela não nos queimará, e em tudo seremos mais do que vencedores. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, tudo dando certo, tudo dando errado, o Senhor é bom. Uns tempos atrás eu passei uns dias mais difíceis da minha vida. Eu precisei aplicar a minha fé madura. E eu fui para o meu canto, ter o meu TSD, meu tempo a sós com Deus. E eu chorava e dizia: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua palavra diz, ó Deus, que Tu és bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Irmãos, para nós vencermos, nós temos que lembrar que Deus, Ele está conosco. Na confusão, manter a confiança. Mesmo confuso, saber que você pode ter os dois ao mesmo tempo. Você pode ter confusão e confiança ao mesmo tempo. É quando você chega para Deus e diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio. E assim conseguiremos, irmãos, atravessar. Presta atenção. Naquela passagem, o rei diz algo para aqueles 3 homens, e dizem: se vocês não me adorarem a minha imagem, eu vou jogar vocês nessa fornalha. E mandou aumentar 7 vezes mais. Presta atenção nisso. E o rei então diz uma frase que ele jamais poderia dizer: quem pode livrar vocês 3 das minhas mãos? Quando nós usamos a expressão você está nas minhas mãos, o que nós estamos querendo dizer? Você está debaixo do meu controle. Eu controlo você, eu controlo aquela pessoa, eu controlo essa situação. Vem aqui, meu filho, me ajudar rapidinho. A velocidade dele demais. Só que preste atenção, irmãos. Nós podemos viver num mundo que se altera, podemos viver num mundo que se desforma, podemos viver num mundo que as coisas acontecem fora da nossa projeção, mas nós temos que lembrar que servimos o Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu amo o que diz Hebreus capítulo 13, verso 8. O nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Tudo, irmãos, na nossa vida pode mudar. As pessoas podem ter 5 tipos de humor num dia, mas Ele é sempre o mesmo.
E se você prestar atenção no texto, quando aqueles homens são jogados naquela fornalha de fogo, a Bíblia diz que eles não são queimados, mas algo de especial acontece naquele milagre, que em pouquíssimos milagres aconteceram na Bíblia toda. Se você lembrar, quando Deus livra Jonas, Deus está ali com Jonas, de certa forma, mas ele não está fisicamente. Quando o mar vermelho se abre, o povo de Israel se passa, Deus não está ali fisicamente com eles. Quando Deus opera milagres com Josué, opera milagres com Davi, Deus estava assim com eles, mas não fisicamente. Mas quando chegou, irmãos, naquela fornalha de fogo, a Bíblia diz que o rei, ele começa a olhar e diz: esses homens não estão pegando fogo, mas preste atenção, tem algo a mais nessa fornalha. Há um quarto homem passeando junto com eles, e esse quarto homem parece o Filho de Deus. Irmãos, o próprio Senhor Jesus faz questão de entrar naquela fornalha, e o mesmo Senhor Jesus trouxe você aqui para você ouvir: eu estou contigo nesta fornalha, eu não estou te abandonando, eu não estou te largando, aonde você estiver eu estou contigo. E o texto diz que eles andavam, mas há uma versão que diz que eles passeavam no meio do fogo. E quando você vê algumas pessoas passeando, elas passeiam assim, irmãos? Não. Quando você encontra um casal apaixonado, quando você encontra pais andando com filhos passeando num jardim, como que eles estão? De mãos dadas. E eu creio firmemente que Jesus passeava no meio daquela fornalha de mãos dadas com aqueles homens. Em outras palavras, ele estava dizendo para o rei: rei, rei, você falou que eles estavam na sua mão, rei. Você falou que ninguém podia livrá-los da sua mão. Rei, você pensou que eles estavam na sua mão, mas eles estavam nas minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. Não solte das mãos de Deus. Ele está segurando, Ele passa com você no meio desta fornalha. Aplique a sua fé e creia: Deus, eu não solto, eu não solto, eu não solto das tuas mãos, Senhor. Eu não estou entendendo, nada faz sentido, está tudo confuso, está tudo diferente do que eu planejei, mas eu não solto das mãos do meu Deus, pois Ele é fiel, Ele é fiel, Ele cuida como um pai cuida dos seus filhos. Se coloque de pé glorificando a Deus. Ele não é somente Deus, Ele é seu Pai. E a palavra de Deus diz: ainda que um pai e uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais irá nos abandonar. Olhe para cá, presta atenção nisso, olhe para cá, não se distraia, nem um segundo. Quando você olha a vida de Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 livros contam a história e a vida de Jesus. Leia esses 4 livros. Se você ler os 4 evangelhos, você vai prestar uma atenção em algo, vai chamar muito a sua atenção. Você verá que em nenhum momento Jesus chamou Deus de Deus, porque um filho não chama o seu pai pelo nome. Meu pai chama-se Ayrton, e eu nunca cheguei para ele e falei: oi Ayrton, porque ele é o meu pai, e pai eu chamo de pai. Meu filho e minha filha não chegam: e aí Daniel? Eles chegam: e aí pai? Eu sei que muitos hoje, e Jeová para cá, Jeová, ô Jeová, não tem nenhum problema de chamar de Jeová. Mas filho não chama o pai pelo nome, filho chama pai de pai. E nos 4 evangelhos, toda vez que Jesus se referia ao pai, ele sempre dizia: meu pai falou, meu pai enviou, meu pai pediu. Amém, irmãos? Só que se você prestar atenção na cruz do Calvário, quando Jesus passa para aquele momento tão difícil, onde o pecado da humanidade está sobre ele, naquele momento ele não chama de pai, ele chama de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? De uma certa forma, talvez Jesus sentindo o pecado nos distancia, talvez até a confusão na mente de Jesus, mas ele venceu, ele recupera a fé, e foi a única vez que ele disse Deus, pois na frase seguinte,
ele volta a repetir: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: Pai, está difícil, mas eu não solto das tuas mãos. O Senhor ainda é o meu Pai. Diga bem forte, diga assim comigo: Deus é ainda o meu Pai. Aqueles homens só puderam vencer, irmãos, porque tiveram uma fé madura. Eles não soltaram da mão de Deus e creram que Deus é o Pai. Deus manda dizer: não solte das minhas mãos. E nós cremos, irmãos, que Deus, Ele é soberano, e você vai poder enfrentar esta fornalha, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas, quantas coisas, igreja? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pais que estão aqui, ensinem nas suas casas os seus filhos a orarem. Nós temos que aprender a repreender espírito de confusão. Existem demônios de confusão, temos que repreender. Você pode prestar atenção, às vezes na casa está tudo tranquilo, de repente começa umas brigaiadas lá do nada. É demônio de confusão. Nós temos que repreender. E nós temos que ensinar nossos filhos, irmãos, a fé madura, e ensinarmos que tudo coopera para o bem. Ensinar a eles que quando tudo der certo, tudo dá certo conosco, vem de Deus, é a bênção de Deus, amém, irmãos? Mas também tudo de errado que acontece conosco, tudo de ruim que acontece conosco, não acontece fora da permissão de Deus. E se Deus permitiu acontecer, se Deus permitiu você passar por essa fornalha, ou é para corrigir algo em você, ou para te preparar para algo maior e melhor. Aqueles 3 homens, irmãos, eles já tinham chegado no limite do crescimento deles. Eles chegaram a altos cargos através da sua capacidade. Talvez eles pensavam: nós não temos mais como ser promovidos. Mas você prestou atenção no texto, que eles foram jogados, amarrados na fornalha. E quando o rei, ele olha e manda chamá-los, ele chama todos os funcionários, conselheiros, falou: investiga eles, olha para eles. E eles falam: não, rei, a roupa não está queimada, a pele, nem o cabelo está chamuscado. Sabe aquele cheiro de chapinha que você chega em casa e alguém fez chapinha, queimou aqui? Nem cheiro não tinha. Mas eles foram jogados amarrados. O fogo queimou a corda que amarrava, mas não queimou a roupa. O fogo queimou a corda que amarrava, mas não queimou a pele. O fogo queimou a corda que amarrava, mas não queimou o cabelo. Essa fornalha que você está passando não é para acabar com você, minha irmã, não é para acabar com você, meu irmão, mas é para queimar as amarras que estão travando a sua vida, para te levar a algo maior e melhor do Senhor para você. Essa fornalha vai queimar talvez a sua desorganização, talvez vai queimar aquele espírito de rebeldia, talvez vai queimar aqueles seus limites e fazer você operar além dos seus limites. Essa fornalha vai forçar a você a desenvolver uma inteligência e uma habilidade que você não tem. Deus trouxe você aqui e Deus mandou eu profetizar. Receba esta palavra. Essa fornalha te colocará em lugares maiores e melhores. Não é para destruir, mas para queimar aquilo que está amarrando. Levante as suas 2 mãos, comece a adorar ao Senhor, comece a falar com o Senhor. Oh Espírito Santo, oh Pai, nós oramos agora e repreendemos, Pai, todo espírito de confusão. Põe a mão sobre a sua cabeça agora, comece a repreender agora. Diga: meu Deus não é Deus de confusão. Oh Deus, ilumina esta mente. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a termos uma fé. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé madura, Senhor. Chega, Deus, ó Pai, de vivermos como crianças, magoados, chateados por qualquer coisa. Tudo dá certo, Deus está comigo. As coisas estão erradas, eu também vou crer que Deus está comigo. Eu expulso agora, saia toda a confusão, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por aqueles que estão sendo duramente atacados, caluniados. Mentiras estão se levantando. Oh Pai, aqueles homens disseram: eu não preciso, o meu Deus, Ele me defende. Nós podemos sim usar e devemos usar as ferramentas deste mundo, mas o seu maior juiz é o seu Deus. Dê vitória a esta pessoa. Dê a mão para quem está do seu lado agora.